E o Cruzeiro faz proposta por Fabrício Bruno, mas os valores não agradam o Flamengo, que recusa a oferta. Time da Premier League faz proposta pelo lateral direito do Flamengo, Wesley. E no vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, acionar o sino de notificação e aproveitar também para deixar o seu like. Bom, começar falando dessa notícia aí que todo mundo está comentando, que é a ida, possível ida na verdade, do Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Hoje saiu aí em primeira mão pelo jornalista Vene Casagrande em uma espécie de collab com o jornalista Samuel Venâncio, que cobre o Cruzeiro, é um grande jornalista, diga-se por sinal, de que o Flamengo recebeu uma proposta aí de aproximadamente 32 milhões de reais por 50% dos direitos do zagueiro Fabrício Bruno. O que acontece? O Flamengo recebeu essa proposta e não se agradou dos valores e falou, olha, por esse valor eu não vendo. Mas, em contrapartida, o Fabrício Bruno gostou do projeto que o Cruzeiro ofereceu para ele. Primeiro, a titularidade. A gente sabe que o Fabrício Bruno não é prioridade no Flamengo, muito menos no esquema tático do Felipe Luiz. A zaga titular hoje é Léo Pereira e Léo Ortiz. O Fabrício Bruno perdeu o lugar dele, inclusive na seleção, para o Léo Ortiz. Então ele sabe que vai ser reserva praticamente sempre no Flamengo. Vai ganhar suas chances lá e cá, mas é certo que ele seja reserva. Então, ele que já andou pela seleção brasileira, então ele está no patamar um pouco mais avançado. E aí, segundo as informações também do jornalista Vene Casagrande, o técnico do Cruzeiro, que hoje é o Fernando Diniz, ligou para o Fabrício Bruno e garantiu para ele que a titularidade vai ser dada para ele. Se ele for para o Cruzeiro, ele vai ser titular do Cruzeiro. E aí também o dono do Cruzeiro ligou para ele, falou sobre o projeto da Raposa, que a gente sabe que está montando aí um bom time. O Gabigol foi para lá, na verdade o Fagner está lá, já tem o Cássio, e aí eles querem levar agora o Fabrício Bruno. E o jogador está disposto a abraçar essa causa e ir para o Cruzeiro. Dito isso, o Cruzeiro então prepara uma segunda investida, uma segunda proposta para tentar convencer o Flamengo de vender o Fabrício Bruno. A minha opinião sobre isso. O Fabrício Bruno já tem aí, eu acho que 29 anos, mais ou menos, 28, 29 anos. Não faz muito sentido o Flamengo vender metade, né? Ah, vou ficar com 50% dos valores dele para uma possível venda. Para quê? Ele vai assinar um contrato de no mínimo 2 anos. Então, como que o Flamengo pretende lucrar com alguém de mais de 30 anos de idade? Não vai ter lucro nenhum. Então, vende tudo e ganha um valor maior. Essa é a minha opinião. A outra questão, o contra da situação. A gente não tem mais o Davi Luiz. Nesse momento, seria o Fabrício Bruno um reserva tipo que imediato. Machucou alguém, ele assumia de forma imediata. E aí o Flamengo não tem mais esse reserva imediato. Ah, o Pablo. Eu acho que não é um zagueiro que você pode contar para as horas difíceis, que você pode dizer, meu Deus, eu tenho o Pablo, ele vai resolver. Eu acho que não. Inclusive, se especulava muito de que o Flamengo iria liberar o Pablo, não ia ficar com ele. Ele estava a disputar o Campeonato Carioca, mas o Flamengo de cara só tem esses 2 zagueiros disponíveis. Se o Fabrício Bruno realmente sair, o Flamengo ou vai trazer alguém ou vai usar os garotos da base. Então vamos aguardar porque o Cruzeiro vai sim fazer uma segunda proposta pelo Fabrício Bruno. Vamos aguardar se realmente esses valores vão agradar agora o Flamengo. E aí uma quinta-feira agitada no Flamengo porque mais uma proposta aí foi rejeitada. Dessa vez foi de um time da Premier League. Aston Villa fez uma proposta aí de mais de 90 milhões de reais pelo lateral direito Wesley. E a informação também é do jornalista Vene Casagrande. O Flamengo recebeu essa proposta de cara, não quis nem abrir conversas porque todo mundo sabe que o Wesley está muito valorizado. O Flamengo perdeu aí, não quis vender ele por um valor bem maior no ano passado, então não faria nem um pouco de sentido no momento que ele está muito valorizado, ele está muito bem, se encaixou perfeitamente no esquema tático do Felipe Luiz, você vender ele por um valor menor. Está muito valorizado e o Flamengo vai ter que aproveitar o máximo possível do Wesley. Inclusive se especulava muito de que ele iria ser utilizado no Super Mundial e depois então dessa competição da FIFA, o Flamengo praticamente seria impossível conseguir segurar ele, tendo em vista que ele também iria se destacar. E aí a proposta do time do Aston Villa oferecendo cerca de 15 milhões de euros, que convertido para a cotação atual, tá? Dá cerca de 96 milhões de reais. Porém, em primeiro momento, o Flamengo não aceitou a oferta da equipe inglesa pelo lateral. E a sua opinião? Por 96 milhões de reais, o Flamengo deve ou não vender o lateral direito Wesley? Falando ainda de possíveis contratações, Matias Villasanti, jogador, volante, meio-campista ali do Grêmio, entra na mira do Flamengo. Só que o Flamengo não está sozinho disputando o jogador. O Palmeiras, pelas informações aqui também,
está disputando com o Flamengo a contratação do meia, um volante. Ele é meio campista, mas atua mais como volante. Vamos lá, o Pulgar não quer ficar no Flamengo, parece que ele já pediu para os empresários dele negociar com uma outra equipe. Então, se o Pulgar realmente sair, o Flamengo conseguir vender, o Matias Villaçante seria uma opção do mercado, pelo visto, segundo o jornal Estadão, tá bom? O Flamengo e o Palmeiras estão disputando a contratação do volante. E aí, segundo ainda as informações do jornal Estadão, o Grêmio exige 15 milhões de euros, mais ou menos o valor que o Aston Villa ofereceu pelo Wesley, tá bom? O Grêmio pediu 15 milhões de euros para liberar o Matias Villaçante, jogador de 27 anos da seleção do Paraguai. Por outro lado, a equipe gaúcha pode negociar caso o Flamengo ofereça 10 milhões de euros. Vale mencionar que o Flamengo ainda não apresentou uma proposta oficial por Matias Villaçante. Por outro lado, o Palmeiras saiu na frente e já oficializou uma oferta de 8,5 milhões de euros que foi rejeitada pelo Grêmio. Então, pelo visto, o Grêmio não vai querer bater papo com quem oferecer menos de 10 milhões de euros. O Matias Villaçante, eu sinceramente, não conheço a fundo como é o jogador, como que ele atua, se ele é ambidestro, se ele cabeceia, se ele chega, se ele defende. Eu realmente não sei. Não sei mesmo. Eu fiz algumas pesquisas aqui, mas pelas pesquisas não dá de você dizer a fundo como que um jogador é. Então eu não vou me aprofundar nessa questão. Mas se o Flamengo e o Palmeiras estão disputando ele, eu garanto que ele não é apenas um jogador comum. Ele tem uma qualidade um pouco melhor, um pouco mais apurada do que a maioria. Vamos ver, porque é mais um jogador que pode estar pintando no Flamengo em 2025. E o Al-Ahly já definiu o preço de venda de Roberto Firmino, que está sendo muito especulado desde o ano passado, que poderá ser uma possível contratação para o Flamengo. E o Al-Ahly não deseja rescindir de forma amigável com o Firmino, ou seja, o clube saudita não queria se livrar do jogador. Ele quer que o Firmino continue no clube, ele quer que ele cumpra o seu contrato, mas pelo visto o jogador não quer permanecer lá. E por isso o clube não vai facilitar a saída. E por esse motivo, o clube que quer tirar o Roberto Firmino lá da Arábia Saudita vai ter que desembolsar no mínimo 7 milhões de euros, que dá mais ou menos 44,7 milhões de reais. A gente está falando de um jogador que não é um jogador novo, é um jogador veterano, longe de ser um cara que já está se aposentando, longe disso. E tem muita experiência, né? Já venceu Champions League, já fez gol em final de Mundial, que a gente sabe muito bem em cima de quem. E é um jogador que tem os seus talentos. Saiu lá do Liverpool com muita bagagem, é um ídolo da torcida do Liverpool. E aí o time não quer liberar ele de forma amigável. Se o Flamengo querer contratar, vai ter que desembolsar em mais de 40 milhões de reais. Será que realmente vale a pena? Tendo em vista que nesse momento só o Carlinhos é um centroavante de ofício no Flamengo. Vamos aguardar, que essa novela está longe de acabar. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço do fundo do coração você que clicou e ficou até o final. Eu te convido novamente, se não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa também o seu like. Valeu, nação, até a próxima.